CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Começa agora o CBN Universidade, produzido por servidores e estagiários da Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Edson Tavares e divido a apresentação com Erivaldo Laurindo. Bom dia, Erivaldo! Bom dia, Edson, e todo mundo que está nos acompanhando através da rádio que toca notícia. No programa CBN Universidade, a gente fala sobre ensino, formação, pesquisa e ações da Universidade Estadual da Paraíba, uma instituição que tem 8 campos espalhados em várias regiões do estado. Vamos aos destaques de hoje. Vamos lá! Química Industrial e Licenciatura em Química. Nós vamos falar sobre esses dois cursos da UEPB que garantem a formação tanto de profissionais quanto de professores. Pró-Reitoria de Graduação abre processo seletivo para ingresso de refugiados em cursos da UEPB. E tem também edital com 130 vagas para o cursinho Pro-Enem. A entrevista desta semana é sobre agronegócio com o professor Messias Firmino de Queiroz. Evento promovido pelo campus de Catolé do Rocha debate a biodiversidade. E a gente traz um balanço sobre como foi essa ação. E ainda, documentário de estudante de jornalismo da UEPB vence premiação da Expocom Regional e agora segue para representar o Nordeste em etapa nacional. Então fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente inicia falando sobre um processo seletivo aberto pela Pró-Reitoria de Graduação da UEPB para o ingresso de estudantes que estejam na condição de refugiados. As inscrições estão abertas e seguem até a próxima sexta-feira, dia 7 de julho. A seleção consistirá em uma prova de redação que ocorrerá no dia 20 de julho no campus da UEPB, escolhido no momento da inscrição. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 7 de agosto e a matrícula já deve ser efetuada no dia 10 do mesmo mês. Para saber detalhes sobre o quadro de vagas para os cursos de graduação, sobre a prova de redação, quais documentos são necessários, além de ter acesso ao edital e ao formulário para inscrição, é só acessar uepb.edu.br. E a Universidade Estadual da Paraíba promoveu agora, no final de junho, a Semana do Químico. O evento teve uma programação bem diversificada e no mês de festa junina teve até uma quimicadrilha, viu, Erivaldo? Isso mesmo, os participantes arrastaram o pé. A UEPB tem uma grande participação na formação desses profissionais no estado. A universidade oferece o curso de Química Industrial e também a licenciatura em Química, que forma professores na área. O repórter Gabriel Queiroz traz para a gente um pouco mais sobre esse profissional e a formação garantida pela UEPB. O Dia do Químico marca a data em que os conselhos de química foram criados no Brasil, isso em 1956, com o advento da Lei Mater dos Químicos. Na Universidade Estadual da Paraíba, 2 cursos formam profissionais para atuarem na área. São eles: Bacharelado em Química Industrial e Licenciatura em Química. Os cursos foram criados no ano de 1967. São mais de 50 anos formando profissionais para o mercado de trabalho e contribuindo para a pesquisa. A professora Roxane Vilarim é a coordenadora do curso de Licenciatura em Química. Ela falou um pouco sobre a graduação. O curso de Licenciatura em Química apresenta uma proposta pedagógica inovadora que busca, sobretudo, a integração de diversas áreas do conhecimento humano, com ênfase na postura interdisciplinar e na visão contextualizada, que sejam capazes de atender às demandas da sociedade sem perder de vista o seu objetivo geral, o processo formativo para o exercício do magistério. Já no bacharelado em Química Industrial, a coordenadora é a professora Pablícia Oliveira. Ela destaca um pouco sobre o perfil do curso.
É um curso de graduação do Centro de Ciências e Tecnologia, há bastante tempo consolidado na Universidade Estadual da Paraíba, que vem contribuindo para o desenvolvimento local, regional e nacional nos setores industriais, acadêmicos e de pesquisa. Os jovens que optam o curso de Química Industrial da UEPB são aqueles que cursaram os 3 anos do ensino médio e já se têm afinidade nas diferentes áreas da química, tais como a química geral, a química orgânica, a química inorgânica, a fisicoquímica, a química analítica. E daí surgiu o ensejo de cursar a química com atribuições tecnológicas, que é o caso do nosso curso. Mas o que esperar do bacharelado em Química Industrial? A professora Pablícia explica. Quando ingressam no primeiro período na universidade, é oferecido 6 disciplinas. Dentre elas, tem a disciplina de Química Experimental, onde o aluno tem a vivência das diversas atribuições de um químico em um ambiente laboratorial. Como também esses alunos descobrem diversos objetivos do profissional da Química Industrial na disciplina Introdução à Química Industrial, onde o professor ele passa os diversos objetivos, tais como efetuar estudos, investigações, experiências e análises relacionadas à composição, às propriedades e às possíveis transformações de substâncias. Esse profissional terá habilidade também na ampla visão dos problemas sociais e ambientais do nosso país. E com relação à licenciatura, que formam professores, o que esperar do curso? A professora Roxane passa uma visão para a gente. O principal objetivo do curso de licenciatura em Química é formar professores para o ensino de Química no ensino médio e Ciências no ensino fundamental, mediante a aquisição de competências relacionadas com o desempenho da prática pedagógica, preparando-os para o exercício crítico e competente da docência, pautado nos valores e princípios estéticos, políticos e éticos, estimulando-os à pesquisa e ao autoaperfeiçoamento, de modo a contribuir para a melhoria das condições do desenvolvimento da educação básica. O mercado de trabalho tem diversas áreas de atuação. No caso de Química Industrial, as oportunidades são mais amplas, como em grandes indústrias do Brasil e até multinacionais, como destaca a coordenadora Pablícia Oliveira. As principais áreas de atuação do químico industrial estão no exercício de análises químicas, fisicoquímicas, químicos biológicas, fitoquímicas, bromatológicas, químico-toxicológicas, sanitárias e química legal. No controle de qualidade de matéria-prima do processo e do produto acabado na indústria química, responsabilidade pela produção e comercialização de produtos industriais, no tratamento e no controle de águas de abastecimento doméstico e industrial, águas residuais e de rejeitos urbanos e industriais, na segurança no trabalho em estabelecimentos públicos ou particulares, ressalvada a legislação específica, nas consultorias e perícias técnicas na sua área de especialização e no desenvolvimento de novos produtos e processos, com estreito compromisso com a preservação do meio ambiente. Para quem se formar em licenciatura em Química, a atuação será em sala de aula, o que demanda do profissional um amplo conhecimento em educação, como explica a Roxane Vilarim. O perfil do egresso que pretendemos é que os licenciados em Química deverão ser detentores de uma ampla e sólida formação básica, com adequada fundamentação técnico-científica que propicie o entendimento do processo histórico de construção do conhecimento no tocante a princípios, conceitos e teorias de natureza específica e pedagógicas, pautados nos avanços científicos e tecnológicos e nas necessidades sociais, bem como responsabilizar-se como educador nos vários contextos da sua atuação profissional no ensino fundamental e médio, sem perder de vista a formação do indivíduo para o exercício da cidadania.
E para celebrar o Dia do Químico, os cursos de licenciatura em Química e Química Industrial, oferecidos pela UEPB, realizaram 2 dias de atividades acadêmicas com vasta programação, envolvendo discussões sobre o mercado de trabalho, formação profissional, saúde mental do profissional da área e apresentações culturais. Gabriel Queiroz, para o CBN Universidade. Eita, que coisa boa! Obrigado, Gabriel! Tem edital com vaga remanescente para o curso de Tecnólogo de Sistemas de Energias Renováveis, oferecido pelo Campus 4, no polo instalado na cidade de Souza, no sertão do estado. A oportunidade é para os candidatos que participaram de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. É para a formação da turma no turno da noite. Já para o próximo período letivo, o 2023.2. Os interessados têm até a próxima segunda-feira, dia 3 de julho, para fazer a inscrição online, através do site da universidade, uepb.edu.br. O edital foi publicado pela Pró-Reitoria de Graduação e prevê a primeira chamada de candidatos inscritos para o dia 10 deste mês. Só reforçando que as inscrições estão abertas para o curso de Tecnólogo de Sistemas de Energias Renováveis até o dia 3 de julho. Então, não perde tempo, tá certo? E nós vamos fazer nossa primeira pausa nesta manhã de sábado. Na volta, a gente fala sobre a primeira semana de Sementes e Mudas, que foi realizada no campus de Catolé do Rocha. E ainda tem dica de português. Português sem segredos aqui no CBN Universidade. Aqui na rádio que toca notícia. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. A gente volta trazendo informações sobre o calendário de atividades acadêmicas da UEPB. Tem evento previsto para a próxima semana. É a 4ª temporada de palestras promovida pelo Grupo de Pesquisa Didática da UEPB e que prevê a participação de palestrante internacional. O evento será no próximo dia 4, no campus de Campina Grande, tanto presencialmente quanto online. A ideia da organização é apresentar, debater e refletir sobre possibilidades didáticas para garantir a inovação nas aulas de matemática. A programação conta com participação do professor João Pedro Mendes da Ponte. Ele é de Portugal, formado em matemática pela Universidade de Lisboa e doutor em educação matemática pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. O evento é gratuito e as inscrições estão abertas no site even3.com.br. Se você é da área de matemática e se interessa pelo assunto, não pode perder essa grande oportunidade. Seguimos falando de um outro evento acadêmico, desta vez realizado no Campus 4 da UEPB, em Catolé do Rocha. Foi a primeira exposição de sementes e mudas, promovida pelos estudantes do 6º período do curso de Engenharia Agronômica. Foi um dia inteiro de atividades, uma programação bem diversificada, com foco na biodiversidade. A professora do curso, Elaine Gonçalves, enviou um áudio para a gente contando um pouco do que rolou por lá. Escuta aí. Os próprios alunos propuseram organizar o acervo de sementes que nós temos aqui e produzirem as mudas durante as aulas práticas das 2 disciplinas, para realizarem a primeira exposição de sementes e mudas do Campus 4. Os estudantes escolheram como tema central a importância das sementes para a manutenção da biodiversidade e o papel fundamental que os guardiões de sementes têm na preservação desse valioso recurso genético. Esse evento aconteceu no auditório aqui do Campus 4 da Universidade Estadual da Paraíba, aqui na cidade de Catolé do Rocha. Nós tivemos 300 inscrições e foi muito bacana, assim, foi bem gratificante. A programação do evento ela contou no período da manhã com as palestras do mestre Moisés Mendes, que abordou sobre os bancos comunitários de sementes, e também do Dr. Francisco Vanias de Sá, que falou sobre a importância da qualidade da água na produção de sementes crioulas e mudas frutíferas. Já no período da tarde, nós tivemos uma mesa redonda, cujo tema foi biodiversidade e os guardiões de sementes. Essa foi uma discussão assim, muito rica, foi riquíssima mesmo, sobre o quanto os guardiões de sementes têm um papel fundamental na manutenção da biodiversidade local, na garantia da segurança alimentar e também na independência das sementes comerciais, além da preservação dos recursos genéticos.
Para finalizar, né, finalizar com chave de ouro, a gente teve a palestra da professora doutora Laís Lins, que falou sobre a dispersão de sementes da caatinga. Esse tema também foi um tema bastante, assim, que gerou bastante interesse dos participantes, né, gerando também bastante questionamentos e discussão. Durante todo o dia também ficou exposto para o público presente, né, o nosso acervo de sementes, e essa exposição foi bem interessante porque todos os presentes puderam observar durante a exposição diversas espécies, o nome científico dessas sementes, o nome comum, a que família pertence, a que gênero pertence. Também foi um ponto assim alto do evento, porque despertou assim muita curiosidade entre as pessoas. Além do sementário, também a gente expôs as mudas que os alunos produziram ao longo do semestre. Foram mudas de plantas medicinais, frutíferas, ornamentais, né? E durante toda a exposição, a turma que foi responsável pela organização do evento distribuiu sachês com sementes, muitas mudas de diversas espécies, além de inúmeros brindes que foram sorteados para as pessoas presentes no evento. Nós, da comissão organizadora, estamos muito felizes porque sentimos que conseguimos semear essa ideia da necessidade de valorizarmos nossa biodiversidade e também de ressaltar o papel fundamental das pessoas que têm essa importantíssima missão, que é atuar como guardião de sementes, cuidando do nosso bem maior, né, que são as sementes. Obrigado, professora Laine, e parabéns pelo evento. Vamos embora seguindo com mais informação aqui no CBN. Uma boa notícia, dessa vez para os servidores da Universidade Estadual da Paraíba, é que as progressões funcionais referentes ao interstício 2022-2023 começaram a ser implantadas no mês de junho deste ano. A administração central da UEPB informou que essa ação de compromisso com a instituição e valorização dos servidores é resultado de um diálogo contínuo entre a reitoria da instituição, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior da UEPB, a Associação dos Docentes da instituição e o Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Com relação aos retroativos, a reitoria informou que as negociações continuam. Agora seguimos com o CBN Universidade e é hora do quadro Dicas de Português com o professor Denis Medeiros. Vamos ouvir, solta a vinheta. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Hoje vamos trazer 7 dicas da nossa língua portuguesa que são muito utilizadas no dia a dia. Inicialmente vamos falar sobre esse momento que estamos vivenciando, que começou no último dia 21 de junho, o inverno. Claro que Campina Grande não chega a tanto, mas muita gente tem dúvida. A temperatura chegou a 0 graus ou a 0 grau? 0 é sempre singular, então 0 grau, 0 quilômetro, 0 hora. A segunda dica é sobre o uso de à medida em que ou à medida que. O correto é à medida que, com crase, indicando a proporção em que ocorre o que se declara na outra oração. Então, por exemplo, à medida que os alunos estudam, a prova fica mais difícil, né? A proporção. Usa-se também a variante na medida em que, com a mescla dos sentidos proporcional e causal. Por exemplo, é preciso cumprir as leis na medida em que elas existem. A terceira dica, a nível de ou em nível de. Em nível de diretoria, por exemplo, é o mais adequado, é o melhor. Uma vez que a preposição a não deve ser utilizada para indicar lugar em. A quarta dica, ao meu ver ou a meu ver, ele é uma pessoa honesta. Não se deve utilizar o artigo nessas expressões em que o substantivo ver significa opinião, juízo. Então, a meu ver, a seu ver, a nosso ver. A meu ver, ele é honesto, né? Também não se utiliza artigo em estar a par. Estavam todos a par do que aconteceu e não ao par do que aconteceu. A quinta dica, é difícil para eu esquecer ou é difícil para mim esquecer? Mim, no caso, não é o sujeito de esquecer, é um complemento de difícil, né, que rege a preposição para, difícil para mim. A frase em outra ordem, por exemplo, seria esquecer é difícil para mim. Eu não posso confundir com casos em que eu é sujeito do infinitivo. Então,
livros para eu ler, tá? Sexta dica, é proibida entrada ou é proibido entrado? Se o sujeito ele não estiver determinado, ou seja, acompanhado de um pronome, de um artigo, não se faz a concordância genérica do predicativo. É proibido entrada. Água é bom para a saúde. Agora, se houver a determinação, faz-se a concordância. É proibida a entrada. A água é boa para a saúde. E por fim, a última dica é: ele vive às custas do irmão ou ele vive à custa do irmão? A expressão à custa significa com recurso ou com dinheiro de, com sacrifício de, por meio de. Ou seja, vive à custa do irmão, estudou à custa da mãe. Custas, no plural, ele tem um sentido específico e muito utilizado na linguagem jurídica, como, por exemplo, despesas feitas em um processo judicial. O réu foi condenado a pagar as custas do processo. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda para o nosso Instagram, prof.denismedeiros, Denis com 2 N's, manda para a CBN. Vai ser uma alegria trazer para o nosso encontro aqui o questionamento de vocês. Bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis Medeiros. Semana que vem tem mais dicas de português, português sem segredos. Vamos para mais um intervalo, porque nós voltamos daqui a pouquinho com a entrevista sobre o agronegócio. É um instantezinho só. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e para falar sobre combate à desinformação. É que um projeto de extensão do Campus 5 da UEPB em João Pessoa está promovendo uma série de atividades em escolas estaduais de ensino médio da capital e em Campina Grande também. É o Comunica UEPB, o despertar da consciência crítica e combate à desinformação na educação paraibana. Em Campina Grande, a escola contemplada foi a Eupídio de Almeida, o Estadual da Prata, que recebeu uma oficina apresentando conceitos de desinformação, competência crítica em informação e ainda as possibilidades de uso do conhecimento no dia a dia dos professores. O momento foi ministrado pela pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Alencar, especialista em mídia, tecnologia da informação e novas práticas educacionais. As iniciativas do projeto são voltadas tanto para estudantes quanto para professores do ensino médio da Rede Estadual de Ensino da Paraíba. Além de Campina Grande e João Pessoa, o projeto ainda prevê ações em escolas estaduais nas cidades de Lagoa Seca, Monteiro, Patos, Catolé do Rocha, Guarabira e Araruna, ou seja, em todo o município que tem campus da UEPB. Que iniciativa importante, não é isso mesmo, Edson? Para garantir que as informações corretas cheguem tanto para alunos quanto para professores. Importantíssimo, Erivaldo. E tem novidade na pós-graduação da UEPB. É que foi aprovado o mestrado em Gestão de Documentos e Governança Arquivística. É uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o edital para seleção de alunos para a primeira turma deve ser lançado ainda este ano. O pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UEPB, Francisco Jaime, fala um pouco sobre o novo mestrado. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB recebeu com muita alegria o resultado do 120ª reunião do CTC da CAPES, que é exatamente o Conselho Técnico Científico da CAPES, que é a última instância que homologa a criação de novos cursos. E dentro dessa homologação dos novos cursos que estão autorizados a funcionar, recebemos a notícia da aprovação na UEPB do mestrado em Gestão de Documentos e Governança Arquivística, que foi uma proposta construída e elaborada pelo curso de Arquivologia da UEPB. Esse curso é muito importante, ele é nosso 28º curso da UEPB de pós-graduação estricto sensu, e ele, na verdade, é o fruto de uma grande construção de quase 10 anos. Eu acompanho a luta dos professores de arquivologia que desde 2014, provavelmente, assim, mais ou menos nessa data, que tem enviado propostas de mestrado
para o curso de arquivologia na UEPB, e tem sido sempre com pequenas negativas. E aí, quando foi nesse última submissão que foi feita no ano passado, a gente entendeu que talvez fazer duas grandes mudanças. Uma, mudar o perfil do curso, em vez de ser mandado um curso com caráter acadêmico, mandar um curso com caráter profissional, ou seja, destinado mais para pessoas que já estão no mercado de trabalho, e associar a proposta da UEPB junto com a proposta da UFPB, ou seja, mandar uma proposta conjunta com as duas instituições públicas que têm curso de arquivologia na mesma cidade de João Pessoa. Isso seria uma proposta muito mais competitiva, para mostrar que efetivamente não existe rivalidade entre as duas instituições e que a gente deve fazer ações conjuntas para poder fortalecer a área. E esse arranjo, na verdade, foi o que logrou êxito, e a gente já está autorizado a CAPES a oferecer novas turmas. Então, muito provavelmente, o planejamento do curso vai fazer com que, nos meses mais ou menos de outubro, novembro, abra o lançamento do primeiro edital da primeira turma, e para começo das aulas em fevereiro e março. A gente segue com o CBN Universidade e agora é hora da nossa entrevista. E mais uma vez trazemos a iniciativa do projeto de extensão Comunicando Cidades e Universidades, Jornalismo e Informação Intercampus, coordenado pela jornalista da Codecom, Juliana Rosas. E essa semana o assunto é agronegócio. Quem fala sobre isso com Edson Tavares é o professor e pesquisador do Campus 2 da UEPB em Lagoa Seca, Messias Firmino de Queiroz. Professor Messias, seja bem-vindo. Inicialmente, explique para a gente o que é o agronegócio. Agronegócio nada mais é do que transações comerciais que acontecem dentro de todas as atividades ligadas ao setor agrário, agropecuário, né? Então, o prefixo agro, né, com negócios, que vem do termo em inglês agribusiness. Então, a partir desse estudo americano, foi feita uma análise com a laranja e diagnósticos, e a partir daí surgiu o termo agronegócio. Fale um pouco sobre as cadeias produtivas do agronegócio. Como o agronegócio, ele inclui todas as atividades, todas mesmo, que estão emaranhadas em uma determinada atividade agropecuária, tanto de origem animal como de origem vegetal. Então, se eu vou lá no supermercado e compro um iogurte, tá? Então, muitas vezes o consumidor compra aquele iogurte, mas ele não sabe a história desse produto, né? Então, ele faz parte de uma cadeia produtiva do leite, o iogurte. Então, a gente divide o agronegócio em 3 grandes blocos: o antes da porteira, o dentro da porteira e o pós-porteira. O dentro da porteira seria a propriedade rural, né? Então, a gente precisa conhecer todo o percurso que um produto passou até chegar na mão do consumidor. Então, isso é cadeia produtiva. E, resumindo, o agronegócio é o estudo coletivo de todas as cadeias produtivas de origem animal e vegetal, sendo que nós podemos estudar a cadeia produtiva localmente, no município, no estado, no país ou no mundo, né? Então, eu posso delimitar esse estudo de acordo com aquilo que eu quero, né? Por exemplo, se nós estamos em Lagoa Seca, Paraíba, e eu quero estudar a cadeia produtiva do leite bovino aqui em Lagoa Seca, eu vou fazer um estudo voltado para isso. Então, eu começo dentro da propriedade, identificando quem são os criadores de bovinos leiteiros, né? Então, por isso que é importante não esquecer, sempre que se fala de agronegócio, lembrar das cadeias produtivas de origem animal e vegetal. Professor, e com relação ao agronegócio na Paraíba, como funciona? Aqui na Paraíba, a gente vê que nós temos uma diversidade de agronegócio, né? Nós temos agronegócio com a monocultura, né? Na área de fruticultura, na área de criação de caprinos, né? De bovinos. Temos também a questão aqui na nossa região do agronegócio ligado à agricultura familiar, principalmente com produtos hortifrutigranjeiros, né? Então, eu percebo que a questão da agricultura familiar está bem mais organizada,
né? E por trás disso, eu sei que tem uma metodologia de cadeia produtiva que está sendo implantada. Em termos percentuais numéricos, no momento eu não tenho aqui, né? Mas eu percebo que alguns gargalos, como, por exemplo, fruticultura irrigada, onde a gente não tinha água, que começou a ter, até com a transposição do Rio São Francisco, também já está começando a melhorar essa questão dos pequenos irrigantes que moram às margens do canal, né? Como são feitos o diagnóstico e a gestão das cadeias produtivas? Eu sou especialista na época que, por exemplo, aqui no nosso campus não existia o curso de agroecologia, né? Me especializei em agribusiness, em agronegócio, no início da década de 90. Então, uma coisa que eu percebi desde aquela época é que nós não conhecemos as nossas cadeias produtivas. Então, nós conhecemos ela fragmentada. Então, esse diagnóstico é extremamente importante para as políticas públicas do nosso país, do nosso estado, do nosso município, porque nós vamos ter uma realidade do que está acontecendo de fato com ela. Então, a partir desse diagnóstico, a gente pode usar a ferramenta de gestão, como a análise SWOT, que vulgarmente chamada de FOFA, né, que a gente vai identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que estão acontecendo dentro de determinada cadeia produtiva, começando essa análise com o agricultor, com os produtores. Por exemplo, na década de 90, nós fizemos um estudo sobre a bataticultura aqui no estado da Paraíba, né, a chamada vulgarmente batata inglesa, e não se sabia direito sobre esse setor. Então a gente fez um estudo, identificamos que na época tinha 600 produtores, que o principal problema era a batata semente, era o principal ponto fraco deles e o maior custo de produção. Então, eu vejo como uma coisa importante para a nossa agropecuária paraibana sempre colocar essa questão de análise de cadeias produtivas, esse diagnóstico como uma ferramenta para nortear tanto a questão da agropecuária, como também das políticas públicas, né? Dos três setores da cadeia, o antes da porteira, o dentro da porteira e o pós-porteira. E no antes da porteira está a universidade, está a questão do crédito, né? Está a questão da assistência técnica, né? Dentro da propriedade está a questão dos plantios e as colheitas. E o pós-porteira está essa questão de quê? De comercialização, distribuição, a questão do consumo, não é? Porque muitas vezes a gente quer colocar um produto no mercado sem estudar o consumidor, que ele, digamos assim, é o ator principal de tudo, né? Porque é ele quem tem que ter um desejo de adquirir aquele produto e consumir, né? Agradecemos a equipe do projeto Comunicando Cidades e Universidade, Jornalismo e Informação Intercampus. E no canal do YouTube, o Rede UEPB, você acompanha todo o material que vem sendo produzido por essa iniciativa. E na íntegra, são pesquisadores falando de vários temas de maneira bem didática para facilitar o entendimento. Confere lá. E tem outra informação aqui no CBN Universidade para você que é estudante e vai fazer o próximo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É que as inscrições para as novas turmas do cursinho preparatório da UEPB estão abertas. Elas se encerram na próxima quarta-feira, dia 5 deste mês. Fica atento. As inscrições devem ser feitas presencialmente até 1h30 da tarde no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, o CCJ, que fica no centro de Campina Grande, ali perto da maternidade do ISEA. Estão sendo oferecidas 130 vagas para as novas turmas no período 2023.2. As aulas do cursinho Pro-ENEM da UEPB são realizadas nas terças e quintas no turno da tarde, ou então aos sábados no turno da manhã. O objetivo é ajudar na preparação de estudantes provenientes da rede pública de ensino que já concluíram ou que estejam concluindo o ensino médio na Paraíba. No ato da inscrição, é preciso apresentar documentos pessoais com certificação de conclusão ou declaração da escola em que esteja matriculado, além de cópias do RG e CPF. Só reforçando, tá certo? As inscrições para o Pro-ENEM da UEPB são feitas presencialmente, lá no CCJ, até o dia 5 deste mês.
Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente fala sobre a conquista da estudante de jornalismo da UEPB, que recebeu o prêmio em evento regional e agora vai representar o Nordeste em etapa nacional. É um instante só. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, já no último bloco deste sábado. Mas se você perdeu algum trecho do programa de hoje, não tem problema. A partir das 10 horas da manhã, o programa estará completinho no canal Rede UEPB no YouTube. E tem vinheta de esporte vindo por aí. É hora do esporte. Tem informação do esporte na UEPB, mais uma conquista dos atletas da universidade. Desta vez foram medalhas no Campeonato Paraibano de Taekwondo na cidade de João Pessoa. As estudantes do Centro de Humanidades do Campo 3, em Guarabira, garantiram lugar no pódio da competição. Laís Angélica conquistou medalha de bronze e Angelina de Fátima garantiu o segundo lugar na modalidade Punsei, que é quando os competidores precisam desenvolver uma sequência de movimentos ensaiados do Taekwondo. Com o bom desempenho da competição paraibana, as atletas da UEPB já garantiram vaga para a participação em outras disputas. Laís vai para o Brasileiro da Modalidade, no período de 16 a 20 de agosto, em Fortaleza. E Angelina se classificou para o Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo Punsei, que deve ser realizado em São Paulo no início do mês de setembro. Que bacana, não? É o nome da UEPB ganhando os pódios do Taekwondo pelo Brasil. Parabéns para as nossas atletas. Que coisa boa, Edson. E tem mais notícia boa ainda. Um documentário do curso de jornalismo da UEPB venceu uma das modalidades do Expocom Nordeste, que significa Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação. Além de uma exposição, é um prêmio oferecido aos melhores trabalhos experimentais desenvolvidos por estudantes de cursos de comunicação, orientados por um professor. Agora o documentário concorrerá na etapa nacional do prêmio. Os detalhes na reportagem de Ana Beatriz Lopes. O documentário intitulado A Década em que Nada Mudou foi premiado na Expocom Nordeste na modalidade documentário jornalístico e grande reportagem em vídeo e televisão. A premiação fez parte do Congresso de Ciências da Comunicação na região Nordeste, que este ano aconteceu em Campina Grande. O congresso é organizado pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O documentário vencedor trata sobre o triste caso conhecido como a Barbárie de Queimadas. Para desenvolver o documentário, Carol Diógenes iniciou o processo de produção em 2021. O documentário A Década em que Nada Mudou fala sobre a Barbárie de Queimadas, o crime que aconteceu em 2012, só que na visão dos profissionais que atuaram no caso. Então você vai ter o depoimento de jornalistas, de policiais, de profissionais do judiciário, que normalmente têm que manter um semblante neutro quando estão atuando em suas posições, mas que são pessoas, então elas têm emoções por trás daquilo tudo. E aí, nesse documentário, você vai ver essa nova perspectiva, esse novo olhar em cima do caso. Esse tema foi escolhido por causa que, durante a fuga de Eduardo, que é o mentor do crime, eu era estagiária em uma redação de TV, então eu vi uma relação muito íntima dos profissionais que haviam trabalhado no caso em 2012, a reação deles. Então, era um sofrimento também da parte deles e isso é algo que não é visto. A gente não tem noção de como essas pessoas se sentem nos casos em que atuam. O processo de produção desse material foi primeiro com os estudos sobre isso, então lá no meio de 2021 eu fiz a leitura de todo o processo que ainda está em forma física no Fórum de Queimadas e depois disso teve toda uma construção de como seriam feitas as conversas com as pessoas, os personagens no caso. Além do fato de que como o documentário ele é inteiramente feito com a reconstrução do caso por meio das reportagens feitas de 10 anos para cá, de 11 anos para cá, então foi toda uma construção de como interligar todo esse material e fazer com que o próprio documentário contasse a sua história, sem que precisasse que eu ficasse auxiliando ou usasse de algum meio narrativo. O trabalho foi orientado pela professora de jornalismo Michele Wadia. Bom, o processo foi desafiador por alguns motivos. Nós estávamos no meio de uma pandemia
e não podíamos nos ver pessoalmente, por exemplo, então toda a orientação foi feita online. Eu acho que isso foi, né, isso muda todo o processo ali de orientação e de coordenação. Ao mesmo tempo, isso implicou também no adiamento e muitas vezes imprevistos com relação aos entrevistados, né? Muitos entrevistados adoeceram nesse período e Carol teve que remarcar e marcar um outro dia e fazer ali uma alteração ali naquelas marcações, por exemplo. Além disso, o tema é muito delicado, né? Então não tem como não se envolver, como não se identificar com a história e como mulher, né? É um tema muito sensível e foi para ela e foi para mim enquanto orientadora. Eu acho que esses foram os principais desafios desse processo. Com a premiação a nível regional, Carol Diógenes agora vai representar a região Nordeste na premiação nacional. As expectativas são de esperança, né? É muito gratificante poder estar dividindo esse material com outros estados, com outras regiões daqui do país. Então, traz muito orgulho saber que eu vou poder representar de alguma forma a Paraíba, o Nordeste, nacionalmente, e que isso sirva de exemplo e incentivo para outras pessoas também participarem, outras pessoas também produzirem, que é isso que tem de mais maravilhoso no audiovisual. Então, eu me sinto extremamente orgulhosa, é importantíssimo, também para inspirar outros alunos, outros profissionais a participarem, a produzirem. Nós temos que valorizar muito as produções feitas pela Paraíba, as produções nordestinas. Então, foi um momento de muita alegria poder contribuir dessa forma, mas também é um momento de muita felicidade em saber que tem tantas produções poderosas e grandiosas vindas do Nordeste. A professora Michele Wadia destacou a importância desta premiação. O prêmio do Expocom, que está dentro do Congresso Intercom Regional, é um sonho de todo estudante de comunicação. Claro, dos professores também. Todo professor quer orientar um trabalho que chega a ser premiado, né? O processo começa ainda na universidade, quando os professores enviam as produções que foram realizadas, os alunos também, e a coordenação vai selecionar qual projeto, qual produto midiático vai concorrer em determinada categoria. São mais de 60 categorias. E depois dessa primeira etapa de uma peneira interna ali, após ser realizada a inscrição, esse produto midiático vai ser enviado para os jurados. No Congresso, durante o Intercom, né, esse prêmio Expocom é divulgado, é feita a premiação de quem venceu em cada categoria. Então, você ter a Universidade Estadual da Paraíba vencendo o prêmio Expocom regional aqui no Nordeste, né? Tendo a possibilidade agora de ir a Minas Gerais e concorrer ao prêmio nacional. Eu acho que isso só vem premiar o trabalho da Carol, que sempre foi muito comprometido e muito bom, com também a história do próprio curso, né? Eu acho que nesses 50 anos do curso de Comunicação Social aqui na UEPB, a gente está mostrando mais uma vez que nós temos alunos talentosíssimos e muitos profissionais que estão atuando hoje no mercado também saíram daqui, né, da UEPB. Então é com muito orgulho, assim, é muito importante esse prêmio para a universidade, para Campina Grande e para Paraíba. Agora é fazer as malas e tentar trazer o prêmio lá de Minas Gerais, o Expocom Nacional, para cá também. Por enquanto, o documentário A Década em que Nada Mudou não está disponível para ser assistido, mas é possível ver o trailer. O documentário, por enquanto, não está em nenhuma plataforma digital, por causa que, como ele está passando por alguns editais que não permitem a publicação, por enquanto ele não está disponível justamente para preservar a inscrição dele nesses editais. Porém, quem ficou interessado e quiser assistir ao trailer do documentário, ele está disponível nas minhas redes sociais, no Instagram, Carol Diógenes M. Ele está fixado lá no topo da página. Então, assistam e eu espero que vocês compreendam também a visão dos profissionais que atuaram nesse caso. Ana Beatriz Lopes para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Beatriz, pela reportagem e os parabéns à minha querida Carol Diógenes, minha colega de turma, pelo brilhante trabalho. Essa Carol é de um talento impressionante. Ela é incrível. Muito boa. E só uma dica de atividade cultural. Se você já passou ali pelo Açude Velho, com certeza já deve ter visto um coelho azul gigante em cima do Museu de Arte Popular da Paraíba. É o coelho mais famoso do Brasil, o Sansão. A ação faz parte do projeto Coelhadas Gigantes, em homenagem às comemorações
do aniversário de 60 anos da criação da Turma da Mônica, de Maurício de Souza. A Mônica já está fazendo 60 anos, viu? O coelho tem mais de 11 metros de comprimento e o que está exposto aqui em Campina Grande ganhou chapéu e sanfona, bem no clima da nossa festa junina. Então, Erivaldo, se você ainda não viu, aproveita que o Sansão fica exposto até a próxima segunda-feira, dia 3 de julho. Passa por lá, garanta assim a sua foto e boas lembranças das histórias da Turma da Mônica. No último final de semana estava bem cheio, muitos turistas também prestigiando essa exposição do Sansão e também a exposição Armorial 50. Aproveitar a oportunidade já para visitar logo as duas exposições. Edson, chegou a hora de nos despedirmos. O CBN Universidade fica por aqui. Muito obrigado a você que esteve aí nos acompanhando desde as 9 horas da manhã. Isso aí, Erivaldo. Vamos embora, porque sábado que vem estaremos de volta a partir das 9 da manhã. O CBN Universidade de hoje teve reportagens de Ana Beatriz Lopes e Gabriel Queiroz. A entrevista de Juliana Rosas. Produção e edição de Isis Coelho e Luciele Lima. Edição técnica de Apolo Ricardo. A direção geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade volta próximo sábado. Esperamos por você. Tchau, tchau, Edson. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.